Boa noite, irmãos e irmãs. Retornando com a leitura do livro A História da Igreja, a partir desse parágrafo aqui, traços da linha prateada da graça de Deus, parte 2. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, podem interromper para trazer um comentário. Fiquem à vontade. Traços da linha prateada da graça de Deus, parte 2. Lanfranco e Anselmo são nomes famosos na história da igreja dessa época, embora não tanto para a graça quanto para a erudição e controvérsia. Ambos foram arcebispos da Cantuária. Ambos tinham sido monges e celebrados mestres nessa humilde classe. Mais de 4.000 estudiosos assistiram às prelações de Lanfranco quando era monge em Caen. Anselmo era de igual reputação na Normandia. Lanfranco, no entanto, tem a nada invejável reputação de confirmar, por sua grande influência e erudição, o dogma da transubstanciação. Nas trevas do século X, essa doutrina fez sua primeira aparição autoritativa na Igreja. Esse dogma foi atacado por Berengário de Tours, que usou todas as forças de sua mente e todos os recursos ao seu alcance para demonstrar a falta de credibilidade do dogma. Mas Lanfranco o defendia, e tendo a maioria do clero ao seu lado, Berengário foi rejeitado, despojado de todos os seus privilégios e condenado a uma rigorosa seclusão pelo resto de sua vida. O berengarismo tornou-se um termo de reprovação e foi considerado heresia. Assim, o misterioso dogma da presença real de Cristo na Eucaristia foi estabelecido por volta da metade do século XI. Lanfranco morreu em 1089. Guilherme, o Ruivo, apontou Anselmo como seu sucessor. Voltando aqui, irmãos. Lanfranco morreu em 1089. Guilherme, o Ruivo, apontou Anselmo como seu sucessor. Ele tem a reputação de ser um cristão sincero e muito irrepreensível em sua vida. Ele morreu em 1109, no 16º ano do seu arcebispado, e aos 76 anos de idade. Ambos, Lanfranco e Anselmo, como mal precisamos dizer, foram zelosos apoiadores do poder de Roma. Margaret, rainha da Escócia, foi evidentemente um canal divino. Quando dá uma pausa aqui, irmão, porque eu estou recebendo os irmãos aqui, aí eu tenho que voltar para a tela do Meet.
Retornando. Margarete, rainha da Escócia, perdão. Margarete, rainha da Escócia, foi evidentemente um canal divino da graça de Deus naqueles dias. Não obstante o legalismo do papado, ela era filha de Etereldo, irmã de Edgar, o Atelingo, o último da linhagem de príncipes saxônicos. A agressividade e a profanação dos príncipes normandos, especialmente de Guilherme, o Ruivo, levou Edgar e Margarete a buscar um retiro seguro na Escócia. O rei Malcolm Camore se casou com a princesa inglesa. As coisas mais maravilhosas são relatadas sobre sua piedade, liberalidade e humildade. Seu caráter era perfeito para lançar um brilho sobre uma época mais pura. Ela teve como Malcolm 6 filhos e 2 filhas. 3 de seus filhos reinaram sucessivamente, e sua filha, Matilda, foi esposa de Henrique I da Inglaterra, e era considerada uma cristã piedosa. Com a vida e o caráter de Margarete, nos darão uma visão melhor do cristianismo romano em um dos seus mais brilhantes exemplos do que poderíamos descrever. Citamos algumas passagens reais de sua vida. A Senhora Real, que foi honrada com a canonização, embora muito supersticiosa e, de certo modo, ostentosa em seus atos de beneficência. Possuía, no entanto, muitas eminentes virtudes e deve ser classificada entre as melhores de nossas rainhas. Ela exerceu ilimitada influência sobre seu bravo, porém iletrado marido que, embora incapaz de ler seus livros de devoção, era fervorosamente acostumado a beijá-los. Toda manhã, ela preparava comida para 9 órfãos e de joelhos dobrados os servia. Com suas próprias mãos, ela servia à mesa a multidões de pessoas indigentes que se reuniam para compartilhar da doação, e à noite, antes de retirar para a cama, ela dava ainda mais impressionante prova de sua humildade ao lavar os pés de 6 deles. Ela estava frequentemente na igreja, prostrada perante o altar, e ali, com soluços e lágrimas e orações prolongadas, ela se oferecia a si mesma como sacrifício ao Senhor. Quando chegava a época da Quaresma, além de recitar ofícios particulares, lia todo o livro dos Salmos 2 ou 3 vezes em um mesmo dia. Antes de participar da missa pública, ela se preparava para a solenidade ouvindo de 5 a 6 missas privadas. E quando todo o serviço religioso acabava, ela alimentava 24 dependentes, e assim
demonstrava sua fé por suas obras. Enquanto esses não estivessem satisfeitos, ela não se retirava para sua própria pequena refeição. Repetindo aqui. Enquanto esses não estivessem satisfeitos, ela não se retirava para sua própria pequena refeição. Mas com todo esse desfile de humildade, havia também uma igual exibição de orgulho. Seu vestido era lindo, seu séquito enorme e sua comida devia ser servida em pratos de ouro e prata, algo inédito na Escócia até seu tempo. Eu lembro da pompa, né, que a igreja tem hoje, já nos tempos passados já manifestava isso, né? Mas é relevante ver que essa rainha, ela tinha uma característica de oração, de intercessão. Acho muito positivo, mesmo diante das contradições que a gente acabamos de ler, né? Tanto que o escritor fala de obras, né? Coisas que a igreja hoje se ocupa muito, né? E traz até como uma virtude para a salvação, né? Fazer obras ou caridades. Lembrando que quem vos fala já fez muita obra, mas graças ao Senhor, o Senhor nos deu luz, né? Mais um irmão chegando aí, graças a Deus. Vamos dar continuidade. Afortunada de ter obtido uma boa educação, Santa Margaret gostava particularmente de demonstrar sua erudição e conhecimento das escrituras. Eu creio que é um erro aqui de digitação, né? Ela frequentemente discursava com o clero da Escócia sobre questões teológicas, e através de sua influência, a Quaresma passou a ser observada de acordo com a instituição católica. Ela fez um bom serviço à religião e virtude de muitas formas, mas a vida dessa boa rainha foi encurtada pela severidade de seus jejuns, que pouco a pouco minaram sua saúde. Ela estava deitada, desgastada e moribunda, com crucifixo diante de si, quando seu filho Edgar chegou da batalha de Alnwick. O que aconteceu com o rei e com o meu Eduardo? Disse a mãe moribunda. O jovem rapaz ficou em silêncio. Eu sei de tudo, gritou ela. Eu sei de tudo. Pela Santa Cruz, pelo seu afeto de filho, conjuro-te, diga-me a verdade. Seu marido e seu filho, ambos estão mortos, disse o rapaz. Erguendo suas mãos e seus olhos para o céu, ela devotamente disse: Louvor e bênção seja para ti,
Deus Todo-Poderoso, que tens prazer em me fazer suportar uma angústia tão amarga na hora da minha partida. E confio que isso seja para me purificar em alguma medida das corrupções dos meus pecados. E tu, Senhor Jesus Cristo, que através da vontade do Pai deu a vida ao mundo por tua morte, ó, liberta-me. Enquanto as palavras ainda estavam em seus lábios, ela suavemente expirou. Aqui tem uma nota 6, uma referência, na verdade. Mais irmãos chegando. Reflexões sobre o espírito missionário de Roma. Temos visto, ao traçar a boa obra do Evangelho em diferentes países, a atividade, energia e o caráter agressivo da Igreja de Roma. E embora houvesse uma terrível quantidade de tradição humana e muitas tolices absurdas misturadas ao Evangelho de Deus, ainda assim, o nome de Jesus Cristo era proclamado e a salvação por meio dele, embora, infelizmente, não por ele somente, no entanto, não por ele somente. No entanto, Deus, em graça, podia usar esse bendito nome e dar os olhos de fé para ver sua preciosidade em meio ao lixo da superstição romana. O Evangelho de Cristo, pleno e claro, tinha se perdido completamente. Não era mais Cristo apenas, mas Cristo e mil outras coisas. Eles eram eloquentes em pregar boas novas, mas, ao mesmo tempo, obscureciam a fé da qual toda a boa obra deveria emanar. Parece atual essas palavras, né, irmãos? É o que a gente vê hoje em todo o sistema religioso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 1:29. Textos como esses dão uma ideia de um evangelho que traz almas para o próprio Cristo, pela fé somente. Não há Cristo e aos ritos e cerimoniais inumeráveis antes da alma poder ser salva. Ser convertido ao próprio Cristo é a melhor de todas as conversões. Descansar sobre a infalível eficácia do sangue de Cristo é salvação certa e segura para a alma e perfeita paz com Deus. Havia, sem dúvida, muitos homens bons e sinceros no campo missionário. Cujo estado espiritual poderia ter sido muito melhor do que sua posição eclesiástica, e a quem Deus poderia ter usado para ganhar almas preciosas para si. Mas não pode haver dúvida de que o espírito dos missionários de Roma era o mais de proselitismo para a igreja de Roma do que para a fé e obediência a Cristo.
o batismo e a implícita e inquestionável sujeição à autoridade do Papa era a exigência feita a todos os convertidos, fossem governadores ou súditos. Não buscava-se a fé em Cristo. A ambição da Sé romana era abraçar o mundo todo, e no que diz respeito à Europa, toda a confissão pública de cristianismo que professasse independência da dominação romana deveria ser imediatamente suprimida e totalmente destruída. Exatamente nessa época, um monge de origem humilde, mas do mais extraordinário caráter, apareceu em cena. Nele foram cumpridos todos os sonhos de domínio da mente humana. Até então, a missão do papado nunca tinha sido totalmente cumprida. Mas como nunca houve um papa assim até então, e nunca mais houve um assim desde então, devemos esboçar brevemente sua incomparável carreira. Vamos estar iniciando agora o capítulo 19, né, do livro A História da Igreja, falando agora o Papa Gregório VII, de 1949 a 1008, não, de 1049 a 1085 depois de Cristo. O pontificado de Gregório VII. Irmão, se eu estiver lendo muito rápido, fala aí no microfone, porque como eu estou na página do livro, as irmãs também. Hildebrando, um nativo da Toscana, nascido na primeira parte do século XI, tinha abraçado desde a sua infância as mais rígidas ideias do monasticismo. Não satisfeito com o laticismo dos magos italianos, ele cruzou os Alpes e entrou para o austero convento de Cluny, na Borgonha. Então, o mais importante em números, riqueza e piedade. No ano 1049, Bruno, bispo de Toul, vestido com todo o esplendor de um pontífice eleito e acompanhado pelo séquito, chegou em Crowne e exigiu a hospitalidade e homenagem dos monges. Bruno era primo de Henrique III, imperador da Alemanha, e tinha sido nominado por ele para preencher o lugar vago na sede de Roma. Hildebrando, o prior de Crowne, logo adquiriu grande influência sobre a mente de Bruno. Ele o convenceu que tinha tomado um passo em falso ao ter aceitado a indicação das mãos de um leigo e sugeriu-lhe que deixasse de lado as vestimentas pontificiais que ele tinha assumido prematuramente, viajasse a Roma como peregrino e ali recebesse do clero e do povo esse ofício apostólico que nenhum leigo tinha direito de conceder.
Bruno concordou. As visões sublimes de Hildebrando sobre a dignidade eclesiástica prevaleceram sobre a mente mais genial do seu novo amigo. Ele seguiu seu conselho, tirou suas vestes e, tomando o monge como seu companheiro, seguiu sua jornada a Roma com a simplicidade de um peregrino. Irmãos, eu só vou voltar aqui um pouquinho, porque tinha aquelas referências embaixo, né? São mais as definições de laxismo, né? Doutrina, tendência ou comportamento que busca suavizar ou limitar as restrições e imposições colocadas pela moral cristã. Sequito. Se eu estiver falando errado, irmão, pode me corrigir, viu? Se é sequito, né? Conjunto de pessoas que acompanham outras. Cortejo que acompanha uma pessoa. Distinta para servi-la, honrá-la, comitiva. Prior, paróquio superior de um convento ou de certas ordens religiosas. Graças a Deus, podemos dizer que muito melhor é a simplicidade do nosso Senhor, né? É muita pompa a igreja em si, né? As coisas do Senhor são realmente simples e os homens sempre colocando seus pensamentos. Vou voltar aqui, né? Deixa eu pegar aqui, né? As visões sublimes de Hildebrando sobre a dignidade eclesiástica prevaleceram sobre as mentes mais genial de seu novo amigo. Ele seguiu seu conselho, tirou suas vestes e, tomando o monge como seu companheiro, seguiu sua jornada a Roma com a simplicidade de um peregrino. A impressão produzida foi grande, e toda em favor de Bruno. Nenhuma demonstração sacerdotal ou imperial podia ter tido o mesmo poder sobre o povo. Dizem que milagres acompanharam seu caminho, e por suas orações, rios caudalosos se contiveram em seus limites naturais. Ele foi aclamado com aclamações universais, como Papa Leão IX. Hildebrando foi imediatamente recompensado por seus serviços. Ele foi elevado à classe de cardeal e recebeu os ofícios de subdiácono de Roma, com outros preferenciais. Desde esse tempo, ele era praticamente um papa, o verdadeiro diretor do papado. Extremos de caráter. Exatamente neste ponto de nossa história, encontramos, através da sutileza de Satanás, os caracteres mais extremos e opostos. O único objetivo de Hildebrando era subjugar o mundo exterior. As auto-infligidas crueldades dos outros deveriam subjugar o mundo dentro de si mesmo. Pedro Damiano, bispo de Ostia, era severamente ascético, voltado
ao monasticismo. Ele era reclusa em roupas de saco, fazia jejuns, vigiava, orava e, tentando domar suas paixões, podia se levantar à noite, ficar por horas debaixo de uma corrente de água até que seus membros ficassem rígidos de frio. E depois passava o resto da noite visitando igrejas e recitando o saltério. O objetivo declarado pelo qual ele tanto trabalhava era a restauração da dignidade do sacerdócio e uma disciplina da igreja mais rigorosa. Tal é o poder delusório do inimigo dentro da igreja de Roma. Mas um monge chamado Dominico foi considerado o grande herói dessa guerra contra o pobre e inofensivo corpo. Satanás escondeu dessa dupla a diferença entre o corpo e as obras do corpo. Dominico usava próximo à pele uma apertada couraça de ferro, a qual ele nunca tirava. Seu pescoço era carregado de pesadas correntes. Suas poucas roupas eram desgastadas como trapos. Sua comida era das mais grosseiras. Sua pele era tão escura como a de um negro pelos efeitos de sua disciplina. Seu exercício usual era recitar o saltério 2 vezes por dia, enquanto se flagelava com as 2 mãos a uma frequência de 1000 chicotadas. Saltério, livro de Salmos. Aí ele, perdão, irmãos, aqui, fui ler aqui a observação. Enquanto se flagelava com as 2 mãos a uma frequência de 1000 chicotadas a cada 10 salmos. Era reconhecido que 3.000 chicotadas eram equivalentes a 1 ano de penitência. O saltério inteiro, portanto, com esse acompanhamento, era equivalente a 5 anos. Na quaresma, ou em ocasiões de penitência especial, a média diária subia para 3 saltérios. Ele facilmente passava por 20, equivalente a 100 anos de penitência. Em 6 dias, certo? Em 6 dias. Ficou aqui, não, cara, vamos ler de novo aqui, né? Na quaresma, ou em ocasiões de penitência especial, a média diária subia para 3 saltérios. Ele facilmente passava por 20, equivalente a 100 anos de penitência, em 6 dias. Certa vez, no início da quaresma, ele implorou para que uma penitência de 1000 anos fosse lhe imposta, e cumpriu toda ela antes da Páscoa. Suponha-se que essas flagelações tivessem o efeito de uma satisfação pelos pecados de outras pessoas, obras de supererrogação, que formavam um capital para a venda de indulgências, das quais ouviremos mais no decorrer da história. A morte misericordiosamente pôs um fim aos seus lamentáveis delírios no ano de 1062.
Tomemos mais um exemplo da vida eclesiástica, uma vez que Satanás encontrou algo adequado a todos os gostos. Os clérigos mundanos tinham o hábito de comparecer junto às tropas de soldados com espadas e lanças. Eles se cercavam de homens armados como um general pagão. Todos os dias desfrutavam de banquetes reais e desfiles diários. A mesa cheia de iguarias, os convidados, seus voluptuosos favoritos. Crime e silenciosidade eram comuns nos palácios do clero. Tão grande era a iniquidade de Roma no século X, que os historiadores, em consenso geral, colocavam um véu sobre isso pelo bem de nossa humanidade comum. Será que essas pessoas que corriam para Roma sabiam que, durante um período de um século e meio, por volta dessa época, eram tão terríveis as cenas do Vaticano, a ponto de 2 papas terem sido assassinados, 5 foram exilados, 4 foram depostos e 3 renunciaram à sua perigosa dignidade. Alguns foram levados à cadeira pontificial pelas armas, alguns por dinheiro e alguns receberam a tiara das mãos de cortesãs principesas, né, irmãos? Acho que é um erro aqui. Seria herege dizer que as portas do inferno tinham prevalecido contra o trono e o centro do catolicismo. Mas o próprio Borônio pôde ser citado para provar que eles tinham recuado de suas articulações infernais para enviar espíritos malignos, comissionados para esvaziar sobre sua cabeça devota os frascos da amargura e ira. Passamos agora ao objeto imediato de nossa história. A carreira de Hildebrando como Gregório VII, de cujos lábios ouviram um relato de papas infalíveis, muito diferentes dos citados acima. Dá para ler, sim. Gregório e a independência clerical. Ainda vai chegar um dia em que o homem, o anticristo de 2 Tessalonicenses 2, energizado e conduzido por Satanás, e que se levanta, se exalta a si mesmo, contra tudo que se chama Deus ou se adora, mas certamente na vida e no caráter de Gregório, temos uma sombria prefiguração dessa obra-prima do inimigo. Se não fosse pela prova e ilustração das Escrituras sobre os desígnios que Hildebrando alcançou, certamente pularíamos a nossa história. Nenhuma linha prateada da graça, nenhum amor humano ou divino podem ser traçados em um único ato da sua administração pública. Mas com grandes palavras inchadas das mais ousadas blasfêmia, ele chamava a si mesmo de sucessor de São Pedro e seguidor de Jesus, e aquele que fala como a boca de Deus. Ao mesmo tempo,
é evidente para todos que ele era a própria encarnação do orgulho, arrogância e intolerância anticristã. Sua linguagem, às vezes, dá a entender que ele assumia ser divino e quase se aproximava da blasfêmia do homem do pecado. Desde o momento em que ele entrou em Roma na companhia de Bruno, até seu avanço para a cadeira pontificial, um período de 24 anos, ele foi o espírito dominante no Vaticano. Mas ele não tinha pressa pela preferência. Com mais do que sagacidade humana, ele estava estudando a condição e relações da igreja com o Estado. Ele estava adquirindo conhecimento sobre o homem e sobre os assuntos de toda a Europa. Ele estava amadurecendo um esquema elevado, porém usado, de uma vasta autocracia espiritual na pessoa do Papa. Tudo isso se manifestou quando subiu ao trono e assumiu em sua própria pessoa a responsabilidade do poder que ele tinha conduzido há tanto tempo, embora em uma posição inferior. Seu legado objetivo desde o início era a absoluta liberdade e independência do clero da interferência imperial e de todos os leigos, seja para nominar ou para consagrar um eclesiástico, e sobre a base da sua liberdade, ele ousadamente afirmou que a espiritual era mais elevada e mais legítima que a temporal, ou secular. Se eu não estiver errado, dos reis ou governantes daquela época. Essas orgulhosas pretensões levaram a Igreja de Roma, na pessoa do seu pontífice, a usurpar domínio sobre o Império Ocidental e sobre os reinos da Europa, ou melhor, do mundo inteiro. Nada melhor para confirmar essas afirmações de que os ditados citados a seguir. Repetindo, nada melhor para confirmar essas afirmações do que os ditados citados a seguir. Irmãos, já deu o nosso horário. São 9h03. Vamos estar, se eu permitindo, continuando amanhã, né, a leitura do livro A História da Igreja, segunda e terça-feira, a partir desse ponto aqui, né, os ditados de Gregório, da página 451. Vou estar tirando a gravação. Wesley, você pode estar dando graças, irmão? Sim. Pai de amor, nós somos muito gratos a Ti, Pai.